Mas eu posso andar para cá e para cá um pouquinho, né? Tá. Tudo bem, gente? Opa. Oi. Boa tarde, chuvosa, gostosa, friosa. Como vão? Vocês são lutadores, né? Vocês perseverantes assim, não tem erro de dar certo, né? Porque, olha, eu vou falar uma coisa, se eu tivesse... Eu estou trabalhando, né? Então eu dei uma paradinha para dar um pulinho aqui, nessa casa amiga. Mas, sinceridade, gente, se eu estivesse em casa, é uma tentação não sair debaixo da coberta, né? Pra quê? Pipoquinha, sopinha, cafezinho, chazinho quente, né? Aquele pãozinho que restou do dia anterior, você joga ali na airfryer meio umedecido para dar aquela crocância. Pra que mais? Né? Mas como a gente sabe, não é só de alimento físico, temos um alimento espiritual. E aí os que perseveram, né? Muito inteligentes e sábios são. Nós aqui, lutadores do dia a dia. Meus irmãos, sinceridade, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu estou numa felicidade, não sei por que entrei. Eu não sei, a energia que eu encontrei com você, foi a primeira pessoa que eu encontrei. Eu vinha numa preocupação. Aí quando eu encontrei com ela quase ali na porta de entrada, eu não sei o que aconteceu, parece que transformou. Eu estou muito feliz. A espiritualidade me deu uma injeção de sorriso. Se alguém quiser, eu mando também. E eu estou muito legal, muito bom. A energia da casa me deu uma mudada. Isso eu agradeço à casa, aos mentores da casa, agradeço aos trabalhadores, porque realmente me deu um up. Espero que vocês também recebam esse up e possam sair daqui melhores do que chegaram. O reloginho está ali, então vamos até às 15 horas falando um pouquinho do Evangelho. Está todo mundo bem? Tudo. Isso aí, oi. Podia estar melhor se o Brasil não tivesse ficado no caminho. Ai, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. É tristeza, né? A gente torce. Mas, gente do céu, são eles que ganham 1 milhão e pouco, 2 milhões, 3 milhões. Eu tenho que acordar todo dia às 5h30 da manhã. E às vezes eu volto para casa e ganho 50 centavos. Não é, porque na minha profissão é assim, um dia eu ganho, outro dia não ganho. É serviço, é trabalho, né? E cada um aqui sabe que é difícil ganhar R$1, né? É fácil ganhar 50 centavos? R$1, 50 reais por dia? Não, né? É fácil gastar, né? Você vai no supermercado que nem eu, vou no supermercado, não, eu só vou comprar 2 coisinhas, pão e açúcar. Açúcar não, porque é adoçante. E sal. Aí você sai com 2 sacolas cheias de negócio. Consumismo que toma conta, né? Mas isso é natural. Nós, como espíritos em transformação franca, nós temos aí um pouquinho desse consumismo do material. Nós somos assim. Esse nível espiritual nos coloca nessa condição de querermos gozar a vida um pouco. Não está errado. Tem que gozar a vida mesmo. Tem que ser feliz. Né, que nem eu estou agora, tá vendo que eu estou feliz, né? Mas não podemos viver somente desse campo, desse lado da coisa que é o material. A gente precisa se preocupar também na transformação do nosso eu íntimo interior, né? O ser, né? Que a gente sempre fala, né? Ter o ser. O ter, bacana, maravilhoso. Deus até fala, goze a vida mesmo, não tem problema nenhum. Só não seja escravo do material. Cada um tem que ter o merecimento de trabalhar, que para quem já deu toda a sua vida por essa nação, parabéns, gozar a vida com esse amor e com aqueles níqueis que caem na aposentadoria na conta, maravilhosa, mas nunca ficarmos presos no materialismo. Então o que vocês fazem hoje de estar aqui presente é maravilhoso, porque vocês estão indo atrás do ser, que é o espírito, é alimentar o espírito que você já vem, vocês e eu. Nós estamos alimentando algumas encarnações, e pode colocar milhares aí, até porque, imagine quanto que a gente não vivenciou, desde a época dos mundos primitivos, que é o nível inferior, até aqui. E nós vamos vivenciar muita coisa, mas continuamos, porque somos errantes e porque estamos em aprendizado. Vamos dizer que nós estamos no primário da escola espiritual,
né, ainda a gente erra em, às vezes, não entender como funciona a vida nesta encarnação, e a gente já vinha desse jeito há muitas, né? E vamos ainda, tomara que a gente vá diminuindo esse erro de entender como é que funciona, né? Então aí, muitos se lamentam com problemas, muitos ficam, olham para um problema e parece que caiu o mundo, né? Imagina, vamos dar um exemplo, se nossos problemas são pequenos. Venezuela já tem um problema de um país que já vinha degradado em relação à gestão do país, que deixou o povo morrendo de fome, que tinha venezuelano saindo do país, fugindo, que veio para o Brasil também, que em Santos tem vários que saíram de lá e vieram tentar uma nova vida. Aí já não basta muito, né? Tiraram o homem lá do poder, mas não tiraram a raiz da coisa ainda. Tudo bem que se entendam lá. Aí tem um terremoto, gente. Para quem já viu as imagens, são assustadoras. Ontem eu vi uma imagem que chegou para mim de uma casa com uma piscina. Não sei se alguém viu essa mesma imagem. Estava a família reunida, daqui a pouco estavam falando, eu entendi o que falaram, porque eu também falo um pouco de espanhol, até porque eu não sou do brasileiro, tá? Eu nasci em outro país, mas eu sou brasileiro, e se alguém falar que eu não sou brasileiro, eu vou falar que eu sou mesmo, vou até o fundo. Então eles estavam falando em espanhol, castelhano, né? Espanhol. E aí eles falaram, não, tá temblor, que é justamente, está trepidando, está se mexendo, né? Só que quando se fala em temblor em país latino, é um pequeno movimento, né? Mas foi assim, temblor, ficaram de pé, não, fica aqui, aí tá tranquilo, mas de uma hora para outra, uau, que a piscina jogou água para o lado, jogou água para o outro, o negócio veio, as coisas se mexiam, mas de andar 2, 3 metros, um sofá. Isso, eu vim de um país que teve terremoto e teve o temblor, né? E eu digo para vocês, é assustador. Vivenciar isso é assustador. Então, você imagina o povo da Venezuela que já estava tentando com esperança trazida que não, vamos reviver, vamos crescer novamente. Aí tem um terremoto e mata não sei quantas mil pessoas. Né, aquele prédio que caiu, outra cena que eu vi aqui, de um lado, uma câmera de um lado da avenida, do outro lado um prédio começou a tremer, eles aqui saíram para a avenida e lá o prédio, uau! Esses aí tem problema. Isso aí tem problema. Aquele nosso irmão que está na rua, dormindo nesse frio e nessa chuva de hoje, esse tem problema. Eu não consegui conquistar, talvez hoje, aqueles 50 centavos, sair de casa para conquistar, não conquistei. Isso não é problema. Porque eu tive físico, saúde, para sair, para ir conquistar. Mas não foi o dia. Aí nós temos aí os irmãos que nessa chuva estão dormindo na rua. Que problema. Porque eles não têm nem a oportunidade de sair para tentar 50 centavos no trabalho, porque não tem trabalho. E não é, não, mas eles estão perdidos na bebida, estão perdidos nos tóxicos, né? Nas drogas. Não. Irmãos, eu pensava igual a vocês, se alguém pensa assim, por favor, eu pensava dessa maneira há pelo menos talvez uns 25 anos atrás, 25, 30 anos atrás. Hoje eu tenho 35, então com 5 anos de idade mudei o conceito, tá? Não, uns 25, 30 anos atrás eu pensava desse jeito. Eu era daqueles que se encostasse em mim no meio no carro, pedindo dinheiro, eu já pensava que era para droga ou para beber. Né? E eu não dava. Simplesmente. Mas no momento que eu comecei a entrar muito mais na doutrina e participar de atividades da doutrina, por isso que eu acho muito bom que quem nunca participou de alguma atividade fraternal, na rua, né, ou numa casa mesmo de caridade igual a essa,
participar mesmo, se voluntariar, nunca vai entender o que eu vou falar. Porque é realmente na hora que você vê, é que você entende. Que muitos, às vezes, partem para a bebida, partem para a droga, como uma fuga. Fuga de problemas, talvez familiares, que fez com que ele fosse para a rua. Fuga da fome, estômago vazio. Ele prefere ficar entorpecido para fugir da fome. Se eu não colocar hoje, quer ver? Antes de vir para cá, eu não almocei hoje, mas aí deu tempo de parar ali naquele lanche Sevilha, ali lá na costa, e desde criancinha eu juntava meu dinheirinho e ia lá tomar 24, a vitamina 24, mamão, leite e sorvete. Aí sempre foi assim. Eu estudei aqui nessa escola Canadá. Então eu saía daqui, morava no Gonzaga, eu ia, às vezes, uma vez a cada 15 dias eu conseguia juntar o dinheirinho ali, uma moedinha ali, eu passava ali, 24. O rapaz me conhecia, hoje não é o mesmo, não sei o que aconteceu, mas está lá. Então eu passei lá e tomei a minha 24, né? Mas tenha certeza que, olha, 2 horas e 45 minutos quase, das 6 horas da tarde eu estou com fome. E o que eu vou fazer para matar a fome? Vou comer. Não, outra 24 não. Não, agora tem que ser sólidos. Parece que lá no fundo está oscilando. Vamos ver se melhora. Alô? Está oscilando aí no fundo? Levantemos a mão. Então tá bom. Então aí eu pegava, 6 horas eu vou sentir fome. O que eu vou fazer? Vou comer. Né? Se eu estiver em casa, eu abro a geladeira, pego alguma coisa para comer, faço um cafezinho, um chazinho, olha que maravilha. Aí eu falo, minha esposa está trabalhando em São Paulo, eu vou pegar ela na rodoviária, vou trazer para casa, vou fazer uma sopinha, né? Gostoso, né? Sopinha. Ai, que coisa maravilhosa. Sensacional. E essas pessoas que não estão na rua, como é que vão fazer para matar a fome? Então, gente, quando nós tivermos problemas, aprendamos a lidar com eles. Aprender a lidar com eles é não cair em lamentação. Aprender a lidar com problemas é entender o porquê eles estão lá. E é difícil entender. É muito difícil entender por que o problema está lá, porque nós somos errantes ainda. Mas não é impossível, porque a doutrina, através da codificação espírita, nos mostra muitas das nossas deficiências como espíritos em franca transformação. Estamos no segundo nível, primário. Ainda vamos passar por outros e até chegar e sermos pessoas 100% conscientes, espíritos 100% conscientes. Né? Por enquanto nós somos aprendizes. E mesmo assim, num nível que ainda quando surge um problema, a gente se entristece. Uma das coisas que vocês nunca vão ouvir sair dessa boca que vos fala agora, é falar em não agradecer os problemas. Pelo contrário, eu sempre vou falar, agradeça os problemas que você tem. Tem gente que às vezes quando eu falo isso, me pergunta, está louco, vou agradecer problema? Eu agradeço as vitórias. Ótimo. Vitória também tem que agradecer, né? Porque alguma coisa você fez de bom para conseguir, né? Bom, né? Que não tenha tido essa vitória passando por cima de alguém, né? Mas de bom. Mas as derrotas, ou as perdidas, ou os problemas, os contratempos, são extremamente mais generosos na nossa caminhada para entendimento de que fazer do que as vitórias em si. Porque é do não que você se transforma, é da falta da vitória, do contratempo, é que você tem que colocar tudo aquilo que você aprendeu como ser espiritual em transformação e colocar em prática. Porque na hora que nós estamos bem, a guarda fica baixa. Tá bem, consegui, olha que beleza. Eu quero ver lidar com o problema. Né? Venezuela. Você imagina como é que deve estar lá? Tendo que se virar nos 30. Nós ainda vivemos num país, vamos dizer que economicamente ainda sustentável. Tem suas falhas aí de comando, que vem acontecendo há anos, mas ainda vivemos num país que se eu quiser comer alguma coisa, eu vou ali na lanchonete e pego. R$10 eu tenho para comprar um mistinho. Eu vou no supermercado, eu tenho como comprar 1 quilo de salsicha por 10, 11 reais.
se eu quiser ali, eu como ela inteira, se não tem pão, mas eu mato a minha fome com salsicha. Né? E nós nos perdemos nessa lamentação. E como é que a gente lida com isso? Como é que a gente pode entender, começar a entender esse percalço nosso espiritual dentro do nosso ser? É simples, gente. Entendendo que tudo é somente lei da causa e efeito. Capítulo 5 do Evangelho. Tudo que eu planto, eu vou colher. Tudo que vai, volta. Né? Se eu vivencio talvez uma dificuldade, tenha certeza que você precisa vivenciar essa dificuldade para aprender, porque talvez em oportunidades anteriores não soubemos lidar, mas a gente precisa passar por essa prova. É uma escola. É uma escola. Cada encarnação é uma sala de aula, um nível que você tem que passar. A gente precisa vivenciar eles e passar pela prova. Que são os problemas, hein? E problemas, para quem aqui tem a sua vivência, né, como encarnado, você sabe que quantos problemas aqui cada um de vocês já passou? Nessa vida toda? Vários. E se já passamos vários, temos que ter mais, ser calejados ao ponto de entender que vamos passar por outros. E todos por causa de uma só coisa. Nossas experiências mal sucedidas antes, em outros processos reencarnatórios anteriores. E, pasmem, muitos também se dão por causa do processo reencarnatório atual. Então eu trago já uma bagagem para lidar aqui, mas eu também tenho problemas nessa mesma, porque às vezes eu posso ter cometido. A gente não é perfeito, gente. Nós estamos num mundo aqui em que tem certeza, mais erros do que acertos. E a gente às vezes toma atitudes erradas também. Aí toma atitude errada por quê? Porque a gente se apavora muito no ter do que no ser. Né? E aí a gente precisa contar com a vitória de qualquer jeito, independente de o que seja, tá? A gente não suporta ter derrotas. A gente não suporta, não estamos preparados, mas precisamos nos preparar. E aí entra uma situação muito bacana, que eu cheguei a passar para você, acho, o nome do que eu ia falar hoje, porque foi colocado, no post estava lá tema livre. Foi ótimo ter colocado tema livre, porque aí eu já chego logo lá na surpresa. Karma. Alguém sabe me dizer o que é karma? Pensem dentro. Não precisa levantar a mão. Pensem com vocês. Eu vejo a mente de todos vocês. O que é karma? Porque é tudo igual. Karma. O que é karma? Aí você casa com o maridão, né? Mulheres, ou os homens casam com a mulher, e fala assim: nossa, casar com esse homem, que karma que eu estou carregando. Nossa, essa mulher aí, meu Deus do céu, não me entende. Que karma do céu, devo ter jogado pedra na cruz. Não é? Quem nunca falou, jogou pedra na cruz? Que blasfêmia. Oh Cristo, meu Deus do céu, perdoai. Eles não sabem o que dizem. Mas karma, o que é, gente? Nada mais é o que tudo que nós falamos agora. É a lei universal da causa e efeito. Não existe karma em si, a não ser que nós não tenhamos o preparo para entender o motivo dos problemas que nós estamos passando. Ele se torna um karma porque eu não sei lidar com ele. Aí ele se torna um karma. Por quê? Porque eu não dou com ele, me entrego a ele, baixo a cabeça e em vez de eu resolver, eu prefiro me martirizar, justificando que alguma coisa está acontecendo. É um karma. Deus está me mandando um castigo, né? Que coisa, Deus vai te castigar. E Deus já nos dá a oportunidade de uma reencarnação. Quantas vezes foi necessária? Ele fala assim: pode reencarnar à vontade, filho.
né? Mas sem lembrar de nada. Aí ele dá aquela pastilha, né? Na hora que a gente está embarcando no avião, eles dão um Rivotril do esquecimento, né? Todo mundo conhece. E aí a gente não lembra nada, porque senão fica fácil, né? Aí Deus, não, mas isso aí você não vai lembrar. Mas pode reencarnar, pode ir lá treinar, pode praticar quantas vezes quiser. Vai lá, filho. Estou contigo, não abro. Mas por favor, não diga que foi eu que te mandei o castigo. Porque eu não mando castigo. Eu mando compaixão, amor. Porque eu estou deixando você utilizar o teu livre-arbítrio em todas as encarnações para você fazer a tua diferença. Para você entender o porquê. Para você poder se autoanalisar e falar assim, nossa Senhora, será que eu não conquistei aquilo porque eu fui muito rude com as pessoas? E como é que eu sou? Sou tolerante? Todo mundo aqui é tolerante, né? Ninguém perdeu a paciência nunca, né? Para os que dirigem, então, no volante todo mundo calminho. Eu dirijo. E pasme, faz 1 mês e meio atrás, eu perdi as estribeiras no volante. E eu estou aqui em cima falando com você. Porque eu não sou perfeito. Eu perdi, mas qual a diferença? Quando eu me desloquei para um lado e o outro, meu irmão querido, amor da minha vida, se deslocou no outro caminho, não demorou 1 quadra andando com o carro e me caiu a ficha da tamanha besteira que eu fiz. Talvez seja esse o grande motivo de eu ter ficado feliz aquele dia. Triste naquele momento, mas depois eu fiquei feliz. Porque eu falei assim, se eu despertei com poucos metros após ter já me afastado desse meu amor que cruzou na minha vida, é porque eu estou mudando. O problema é quando você não desperta, você acha que é o rei da cocada preta e você sai realmente chutando o pau da barraca com todo mundo. O ego e o orgulho falam mais alto, né? Então, gente, Deus nos proporciona sermos pessoas do bem com treinamentos. Reencarnação é um treinamento, né? Você parte da faixa branca, para quem já fez alguma arte marcial, depois você vai passando, acho que amarela, né? Laranja e sei lá quais as outras, já não lembro mais. E um dia você vai chegar na faixa preta, né? Um dia você chega lá no grau tanto da faixa preta. É mais ou menos assim. Então não podemos em momento algum achar que o que acontece com a gente é porque nós não temos sorte, é porque é um karma, é porque alguém fez, né? É porque Deus me castiga, pô, patino, o dinheiro não rende. Quem nunca? Não levante a mão. Mas quem nunca pensou, nossa, cara, mas eu estou sempre fazendo, mas não consigo sair de onde eu estou. Não consigo. Aí você, em vez de, você faz esse questionamento como se fosse uma coisa, querendo apontar alguma situação errada fora de você. Porque na verdade é dentro de nós que nós temos que enxergar. É nos autoanalisar. Santo Agostinho, 919, né, do Livro dos Espíritos. Eu adoro essa pergunta. Vai lá. Outra vez eu já deixei essa questão. Gente, de novo eu digo, 919 Livros dos Espíritos. Vão atrás que vocês vão ver que autoanálise talvez não precise. Alguns às vezes precisam de uma terapia e tudo mais, mas se você olha para aquela pergunta e vai na 919A também e continua, você vai falar assim, eu acho que eu posso começar a treinar em casa. Eu recebo no Instagram, de vez em quando eu entro para... De vez em quando não, antes de dormir eu sempre entro para... É porque ramifica, como é que você abre uma coisa e vem a outra, do mesmo... ramifica, mas tem um negócio lá que eles falam lá que é... Algoritmo. Eita, nós, você vê, eu sou tão moderno. E aí... estava lá, sempre quando eu abro o Instagram, ele manda outra atrás, e o que eu recebo de situações onde as pessoas elas estão sempre acontecendo, você quer ver uma coisa?
aqueles videozinhos das pessoas filmando a tragédia do outro. Às vezes, quando foi ontem, eu vi lá um negócio lá de um homem batendo numa mulher. O cara da câmera, nossa, tá batendo, nossa, tá, né? Não soltou a câmera para intervir, para tentar negociar, para tentar parar com a situação. Então eu prefiro ter um minuto de fama jogando na internet, né, jogando nas redes sociais, em vez de ajudar, talvez, esse casal que estava passando por uma discussão de tapa mesmo, de tapão mesmo. Então são situações que a gente precisa mudar, precisa entender o comportamento que a gente precisa ter daqui para frente para poder agir de uma melhor forma, inclusive entender o que é karma, o que é problema. Se eu sei, para quem é estudioso, para quem pelo menos pega o evangelho, tá? Para quem pelo menos vê alguma coisa, assiste as palestras, ou pelo menos pega algum outro livro com temas sempre voltados com a espinha dorsal do evangelho, que é o Cristo Vivo, entender que tudo que nós vivenciamos hoje é coisas que nós não resolvemos antes, já fica mais fácil para viver o hoje, mas não para aceitar o hoje, é para entender o hoje, motivo, e para saber o que fazer para que amanhã você seja melhor. Então, o passado repercute no presente, e o presente repercute no futuro. É sempre assim. Então, o passado repercute no presente, pô, legal, então tem que parar. Se eu estou arrumando encrenca porque eu sou um destrambelhado, eu sou uma pessoa muito, sabe, que não leva o desaforo para casa, quem aqui, por acaso, não levanta a mão, quem aqui, por acaso, fala assim, eu não levo desaforo para casa? Depois que sai numa briga, ainda está com aquele calor, aquele arrepio aqui, fala, eu não vou levar desaforo para casa, está pensando o quê? Ixi, gente, leva. Qual é o problema? Vixe, gente, você não sabe o quanto que a energia sua retrocede, se abate, quanto você retrocede no teu processo. Quando você entra numa discussão, quando você não sabe lidar com pessoas, e não precisa ser briga. Por exemplo, você está convivendo com uma pessoa na tua casa, eu vou falar de família, eu adoro falar de família. A gente sempre se fala de relacionamento de rua, né, de convivência profissional e tudo mais, mas na família. Eu duvido que alguém aqui não tenha alguém na família que não topa. Aquele que você não quer, tem que conviver, mas na hora da festinha da família, ele lá e tu aqui, né? Olha que coisa, olha que convite maravilhoso para que você possa ajudar esse irmão a transformar também, porque às vezes ele também é uma pessoa complicada, mas ajudar o irmão e ajudar você, tendo tolerância, amando. Como é que eu vou falar que eu amo, né, se eu não pratico? Aí eu amo. Mas dentro da nossa família nós temos sempre um ali, meio assim desgarrado, e eu tenho a oportunidade de praticar o amor, a tolerância, como a gente fala, né? Benevolência, indulgência e perdão. Perdão, eu sempre falo para vocês, deixa para o final, porque isso aí é bem... Mas começa na benevolência. Queira o bem de todo mundo. Indulgência. Pega 1 quilo de açúcar, joga no olho, deixa tudo doce. Se eu não começar a enxergar esse tríplice alicerce, eu não vou entender o que é os problemas que eu vivencio, como lidar com eles, a aceitação disso, saber que eu tenho que passar por isso, como passar por isso, ter um pouco de mais tranquilidade. Aí, se eu não sei, eu vou tornar isso um karma, e um karma é um convite. Você quer ver um sinônimo de karma? Depressão. Sinônimo de karma, para mim, é depressão. Que a pessoa está ali se entregando ao problema, fala, não, é karma, vai para depressão. Vai para um péssimo relacionamento, quando é, por exemplo, que eu falei marido e mulher, mulher e marido, né? Quando fica, esse homem aí, pelo amor, que coisa, que fardo que eu carrego, oh Deus do céu, que tu me mostrou, até parece que alguém fez você assinar na hora do cartório, né? Te obrigou com uma arma na cabeça, né? Pô, para. Mas logo você está agredindo uma pessoa dessa. Pode não ser físico, Deus queira que não,
Mas verbalmente, que nem outro vídeo que eu vi, mas esse é educativo, né? Dentro da doutrina, quando chega, é um vídeo que inclusive eu passei numa aula, num lugar que eu dou aula também. Aí eu passei lá, o marido chega na mulher, né? E tenta cumprimentar a mulher, já. Gente, pode ser mulher ou homem, tá? Não estou dizendo que é mulher, tá? Entendam? Então aí, elas se esquivam. Aí daqui a pouco ele chega com um presente, ela na mesa, ela olha, joga de lado, levanta e abandona o presente. Né? E assim sucessivamente. Isso cria, gente. Isso o que é? Vamos colocar ela com o pensamento do karma. Está achando que o marido é um karma que não sei o quê. Parece que colocaram a arma na cabeça dela para casar. Mas não, gente. Ela mesma está construindo e está colhendo aquilo que ela construiu. Ela está plantando e está colhendo. Só que ainda, a pessoa ainda quer tentar. Quem sabe ela acorda, mas é muito difícil. Uma pessoa que não dá abertura para tentar mudar. É uma pessoa que não autoanalisa, talvez, e não percebe que talvez ela está errada. Não, pelo contrário, o mundo está errado, eu estou certo. É o famoso ego elevado, né? Então, precisamos nos autoanalisar, precisamos ter um pouquinho mais de humildade, de analisar tudo o que acontece com a gente, olhar para os lados e ver, nossa, mas eu sempre falo que é um problema, sempre falo que é sabe que eu não saio disso, mas olha para o lado, tem gente pior. Passa então, e aí depois em seguida olhar para você por dentro, ver aonde que estão os erros, paciência, ver se você não é exigente demais até com você mesmo, se às vezes falta você se amar um pouco mais, né? A gente precisa se amar, porque senão, se não se amar, como é que vai amar o outro, o próximo? A gente fala, ama teu semelhante, mas eu vou amar como se eu não me amo? Como é que é amar para os outros? Se eu não me amo, eu não vou amar o outro. Mas temos que aprender. E assim a gente leva isso vivenciado até, por exemplo, no capítulo 5, eu não li nada, mas tem que acabar. No capítulo 5, gente, vão no item 4, que é causas atuais das aflições, e o item 6 também, que é causas anteriores das aflições. Vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando. O Evangelho é muito didático, gente. Tem que ler. Ler, não estou dizendo que é um livro, tá? Um livro de começo ao fim, como se fosse uma história de romance. O Evangelho, tem que pegar que nem o capítulo 5, ele começa, isso que nós falamos, se você ler até o item 6 do capítulo 5, tá ótimo, contanto que você entenda. Se não entendeu, vai no YouTube. Não faça que nem eu à noite, que eu fico no Instagram vendo vidinho. Não, vai no YouTube. Joga lá e tenta entender. Não entendeu? Vem aqui com nossos irmãos da casa. Rui vai ter um coração gigante. O Rui tem um coração, ele vai encostar em você ali, vai te matar todas as dúvidas, ou qualquer irmão da casa. Os irmãos aqui, eles são voluntários, mas são trabalhadores do Pai. E tenho certeza que estão aqui prontos para ajudar. Certo? Falei nada, né? Não. Alguém quer fazer uma pergunta? Tô louco para falar do karma. Bora lá, gente. Ninguém quer falar? Não? Tá tudo bem? Vai sair todo mundo aqui falando que não tem nada na cabeça. Vamos lá. Não tem karma, né? Não tem problema nenhum, né? Lógico que nós temos problema, gente. Só tem que saber lidar com eles. Faz parte. Tá bom? Hã? Quem? De que país você é? Oi? Você nasceu aonde? Eu? Você falou que é brasileiro. Eu sou brasileiro, menina. Não. Eu nasci num país chamado CHILE, Chile. Eu nasci no Chile. Vim para cá com 10 anos. Né? Na verdade, vim para 9 para 10. E mal pisei nessa terra. Parece que é um karma. Não. Mal pisei nessa terra, eu já tive... Era para estar aqui, certamente. Certamente era para estar aqui. Porque quando eu pisei nessa terra, não deu 6, 7 meses, eu tive a minha primeira... Eu tive minha primeira visão
né, espiritual, dizendo o que eu ia, qual é o caminho que eu ia seguir. Então era para estar aqui. Por isso que eu digo que esta pátria que me acolheu é a minha pátria. O Chile também é, mas essa é a minha pátria porque por algum motivo, com certeza, muito louvável, eu tinha que estar aqui nesse país aí de novo. Porque com certeza eu já estive aqui. E estou aí na luta aí, vamos que vamos. Mais alguma pergunta? Eu tenho 36 anos. Não. 56 anos eu tenho. Mais alguma pergunta? Nenhuma? Então tá. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um coração grandioso para lidar com os seus problemas. Nunca dependam da sua vida somente do ter. Se preocupem com o ser. Gente, ser é transformar. Ser é o que nós temos que fazer daqui para frente, sempre para crescer como espírito em desenvolvimento, espírito eterno. Tá bom? E piriri e pororó, acabou o nosso bate-papo. Obrigado.